Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise da Full Press. Esse aqui é um quadro antigo que normalmente eu faço, eu sempre leio os textos da Full Press. Normalmente os textos do Dedé Moreira ou do Gustavo Buquerque, mas também tem alguns textos também do Laranja Tricolor. Que são textos realmente de reflexão sobre o atual momento do Fluminense. E realmente a gente pode conhecer desse atual momento do Fluminense algumas constantes situações e problemas do Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E também, YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Bom, então a gente vai falar aqui, eu vou tirar os anúncios todos, porque eu não aguento anúncio e nem nada disso. E vamos nessa. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá. Tá certinho. Não, fechar. Vamos lá. Que isso, gente? Pra que tanta coisa assim? Full Press. A senha do covarde. A senha dos covardes. Vamos ver aqui que ele tá falando sobre isso, que é o Dedé Moreira. Vamos lá. Flamengo 1-0. Fluminense. Semifinal de Cruzeiro. Pô. Desculpe. Não sei porque teve acontecido isso, mas tudo bem. Semifinal do Carioca. Cruzamento de direita. Cebolinha entra e faz. Tá, até agora. Flamengo 2-0. Cruzamento de esquerda. Pedro 2-0. Fluminense 2-1. Cruzamento na área. Gol do Colo-Colo. Fluminense 2-2. Dois cruzamentos na área. Originário com os dois gols do Bragantino. Fluminense 2-1. Gol do Vasco. Outro cruzamento na área. Um outro cruzamento foi responsável pelo terceiro gol do Corinthians na goleada por 3-0. E sábado mais um cruzamento e empate do Galo. Então, o que ele está falando aqui? Tá. Então, a gente está entendendo o que significa tudo isso daqui antes de a gente ver tudo isso. Que ele está falando sobre os gols de cruzamento. Que ele está sempre tomando esse gol. E todos eles têm uma característica. Todos eles têm uma característica. Não teve o Felipe Andrade jogando. Entendeu a situação? O que ele está demonstrando é justamente isso. Eu não vi o Felipe Andrade no Colo-Colo, não vi o Felipe Andrade no Bragantino, no Vasco, no Flamengo, nos dois do Flamengo. Então tudo que ele está falando ali é justamente tentando achar um padrão. Igual como eu também tento sempre achar um padrão de comportamento no elenco do Fluminense, ele também está tentando achar. E isso eu gostei. Acabando o jogo, Felipe Andrade é baixo, não pode ser zagueiro. Quero ver agora pedir Felipe Andrade. Franzino não tem condições de ser zagueiro. Bom, eu acho que ele parte de um exagero, mas eu vi muita gente falando sobre que ele não pode ser zagueiro. Eu acho que a frase em si é: não pode ser zagueiro. Tudo bem. Agora, os motivos ali são outros. É engraçado que os mesmos já vaticinaram que o rapaz não tem condições de ser zagueiro. São os que afirmam, baseado em jogos contra times pequenos do Mildico e Carioca, que o lugar dele é no meio de campo. Bom, eu falo. Só pra pontuar aqui uma coisa. Eu tenho que discordar sobre isso. Tá? Eu falo o seguinte. Existem posições que o jogador fica mais confortável, tá? E de fato, a melhor fase dele nos jogos do Carioca, que é o que a gente tem de conhecimento dele especificamente, foi justamente como volante. Então, desculpe, vamos com calma. Sabe, parece que você está sendo 880. Tipo assim, eu só tenho isso de informação. As pessoas só têm isso de informação. Entendeu? Rótulos, rótulos mais rótulos. Premissas derivadas de um lance. Não uma, duas temporadas, não em alguns jogos. Um mísero lance já é suficiente para trucidar o jogador. Calma, é por isso, você está indo muito depressa. Você vai acabar caindo nessa situação. De fato. Você pode até não gostar, você pode até gostar ou não, Dedé, mas deixa eu explicar pra você uma coisa. As pessoas rotulam. Porque é assim que as pessoas vivem na sociedade. Então não.
sobre premissas derivadas de um lance. Bom, eu não utilizei essa premissa em nenhum momento. Aliás, se fosse para reclamar de alguém, é justamente no origem do primeiro gol, em que o Manuel perdeu na velocidade pro Vargas. Ah, Manuel estava cansado. Se estava cansado, deveria ter sido substituído. Então, muito das coisas, muito das informações. Então, calma. O Fluminense tem 10 gols tomados em 5 jogos do Brasileiro. Essa média absurda de gols sofridos, a continuar, inviabiliza qualquer briga que não seja contra o rebaixamento. Isso eu tô falando. Isso eu tô falando também. A nossa briga parece que está indo pro rebaixamento. São 5 jogos, uma vitória. Sabe o que significa isso? É brigar pelo rebaixamento. A gente não tá no rebaixamento porque tem gente ruim. Bem pior do que a gente, como o próprio Vasco. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe, redes sociais na inscrição de vídeo, virtude dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e eu não falei, né? YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então fique atento. Sim, Felipe Andrade falhou no gol do Atlético Mineiro. E a falha não guarda nenhuma relação com seu tamanho, apenas 1 centímetro a menos que Felipe Melo ou com seus corpos pretensamente franzino. Afinal, o jogador antecipou e fez de cabeça. Foi um cara de 1,75 m numa bola que veio baixa, rápida e no primeiro pau. Sim. Mas o que você está falando novamente se encara com aquilo que também o jogador vai reclamar, que é o cacuete. Eles falam sempre isso, essa frase. Cacuete. Ah, ele não tem cacuete de tal situação. A gente viu, por exemplo, eu não gostei do Martinelli sendo zagueiro, porque o Martinelli não tem cacuete de ser zagueiro. Já o André tem cacuete de zagueiro. O Felipe Andrade, me parece que, segundo que você fala, é engraçado, né? Que você fala justamente que você pontua aqui no início, mas depois você demonstra que tá certo o que está sendo dito. É muito estranho, né? Sim, muita gente pediu a oportunidade pro Felipe. E pediu por um motivo simples. A situação da zaga do Fluminense com a saída do Nino é uma calamidade. Bom, as pessoas pediram oportunidade pro Felipe como volante. Igual que você falou lá em cima. Você lembra que você falou lá em cima que falaram que o jogador ele não é zagueiro, ele é no meio de campo? Eles pediram no meio de campo, no lugar do André. Entende a diferença? Então, olha só como que uma coisa que você fala lá em cima está contrapondo uma coisa que você está falando lá embaixo. Fica difícil entender sobre o que você está querendo falar aqui. E olha, que isso não vai abordar a competência completa de todos os zagueiros na bola alta ofensiva ou a incapacidade completa de defender espaço nas transições do adversário, também responsáveis pela bola em quantidade, que é justamente o que foi com o Manuel. Infelizmente, o futebol está muito mais distribuído na velocidade. O que é que a gente viu? O que é que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique, que o Vinícius Júnior simplesmente ganhou na velocidade do cara, e que a gente viu muito mais preocupante o Manuel perdendo na velocidade do Vargas. Felipe Andrade não está na zaga na imensa maioria dos gols citados acima, que é isso que eu falei no início do texto. Esse texto não é uma defesa ao jogador, até porque eu não conheço o suficiente para saber se vai ser um bom zagueiro, um bom meio-campista ou qualquer outra coisa. Aliás, ele até foi lateral. Ele até foi muito bem na lateral, em diversos momentos. Então, olha só como que você parece que tem algum desconhecimento. Você cita que você tem desconhecimento. Olha só como que você fala. Você fala que não conhece, mas se você for ver lá atrás, você também colocaria no seu texto assim, vai ser um bom zagueiro, um bom meio-campista, ou um bom lateral. Porque qualquer outra coisa significa que você fez um desleixo no seu texto, que ele só atuou nessas 3 posições: lateral, zagueiro e volante. O objetivo desse texto é mostrar como existe uma seriedade crítica dependendo de cada um que tem de jogo. Aliás, é isso que eu venho falando toda hora.
Eu falei lá atrás que na minha concepção deveria começar a ter uma crítica com Diomares e Cano. Mas parece que a torcida não tem. A análise é deixar de lado os fatos idem, porque o mais importante é buscar incessante por uma narrativa que entende uma ideia preconcebida. Eu já não fazia isso há muito tempo. Eu já faço ideia há muito tempo. Quem é do canal, quem já me conhece no meu canal, sabe que eu nunca fiz isso. Se na sua cabeça Felipe Andrade é meio de campo, vai bastar uma falha dele na zaga para você vaticinar ele. Talvez isso... O grande problema é o seguinte. Diversos problemas estão acontecendo com o Diniz improvisando. Diversas vezes eu vi nos seus próprios tweetadas que você reclamava dessas improvisações em massa. Ué, será que o Felipe Andrade ele não fica bem mais confortável como primeiro volante? É interessante falar sobre isso. Então, o que eu estou te falando é isso. O que eu estou falando aqui, o que você está mostrando e o que você está colocando aqui. Que até agora está indo muito difícil de entender. E o contrário também ocorre. Se achar que o rapaz é zagueiro, na primeira partida ruim no meio de campo, você vai afirmar que ele não tem condições. Ele tentou repetir justamente para mudar ali, mas tudo bem, até agora nada. O Felipe Andrade é só mais um exemplo de como os não protegidos, os não ídolos, são analisados com um peso totalmente proporcional. E isso também vale para as outras posições. Sim. Tanto que eu não vejo ninguém como ele. Eu só vejo ele como ídolo fora do jogo. Agora, dentro do jogo, eu só vejo 11 jogadores com nomes. Acabou. É isso que eu vejo o tempo inteiro. Eu estou há muito tempo reclamando de Cano e Arias. Eu sou o único canal no YouTube tricolor que está reclamando desses dois. O Cano com a baixa média de gols e Arias com uma baixa média justamente de assistências. Então desculpe, eu tô falando. O zagueiro, quer dizer, ninguém no elenco do Fluminense hoje merece titularidade na zaga. Esse é o fato que se mostra incontestável. Tem um, Felipe Melo. Aliás, já foi feito esse estudo. Com o Felipe Melo dentro de campo, os times não fazem gol. Aliás, você não coloca no seu texto isso, né? É engraçado, né, que você não coloca nesse texto isso. Foi o Felipe Melo sair do jogo que o que aconteceu? O que aconteceu depois que Felipe Melo saiu do jogo? Aliás, eu até agora eu não entendo a mania do Diniz de tirar o Felipe Melo. Não é pra tirar o Felipe Melo. Entendeu? Os zagueiros de preferência Manuel, Felipe Melo, Thiago Santos, Antônio Carlos, falha jogo sim, outro também. O Felipe Melo tá pouco falhando. Aliás, se você for ver a estatística, o time melhora em 20% com o Felipe Melo em campo. Isso é muito baseado justamente em tudo que a gente vê. Sabe, você fala lá em cima que você não questiona os ídolos, que as pessoas não questionam os ídolos. Mas eu faço um contraponto. E por que você questiona tanto os ídolos? É isso que eu estou falando. A gente precisa de um voto de sobriedade. E o voto de sobriedade é tirar Felipe Melo hoje, na minha concepção, significa tomar gol. Mas nenhum deles receber mensagem e não tem condições de ser zagueiro. O Felipe Melo tem condições. Pode ser, pode não ter. Talvez não tenha, o tempo vai dizer. Mas não é um lance, porque um lance em que o atacante se antecipou já aconteceu na carreira dos maiores zagueiros da história. Felipe Andrade não é essa falha. E quem aponta o dedo hoje para ele, ignorando outras cometidas por seus preferidos, é covarde. Então, desculpe. O que eu estou te falando é o seguinte, é por conta desses textos, é que a gente não se ajuda. Felipe Melo, se você for ver, o jogo estava 2-0 com o Felipe Melo em campo. Sai o Felipe Melo, começou a dar ruim. E não foi por conta da entrada do Felipe Andrade. Foi por conta justamente de tudo que aconteceu. Foi justamente quando o Manuel perdeu na velocidade do Vargas. Foi justamente quando a gente viu que o time do Fluminense estava recuando muito por conta dessa perda de velocidade.
Então desculpe. O que eu posso falar pra você é, eu me garanto, é nos fatos, é nos números. E no número, você não pode falar mal de Felipe Melo. Mesmo eu achando que Felipe Melo não é tanta coisa assim mais. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo pra você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo. YouTube dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 6 ou 7 horas da noite. Então fique atento. Saudações tricolores. Até a próxima.